Você pode sentar, querida. Quero partilhar com você hoje de uma palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Se você é novo aqui, novo na fé, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 32, versos de 22 a 31. O tema da mensagem hoje é: quem é você? Quem é você? Eu acho que todos nós temos uma grande luta, e hoje vamos falar de luta, e é a maior de todas as lutas da vida, da história de alguém, é a gente se descobrir. A gente passa uma vida inteira tentando se descobrir quem eu sou, e parece que a gente, depois de tanto tempo, já velho, a gente ainda se surpreende com algumas coisas que a gente faz, que a gente sente, como a gente age, e parece que o tempo todo a gente está em busca de descobrir quem nós somos. E quando nós vamos para o projeto radical, eu trabalho um pouco dessa situação, dizendo: olha, você vai se descobrir lá, vai descobrir quem você é. Não sei se você vai gostar disso, mas é uma questão sua com você mesmo. E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho nisso, e a pergunta é: quem é você? Naquela noite, eu estou em Gênesis capítulo de número 32, versos de 22 a 31, e você me acompanha através da projeção. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Em outra versão diria o vale de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou a articulação da coxa de Jacó, de forma que o deslocou a coxa enquanto lutavam. Quando o homem disse: deixe-me ir, pois o dia se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não vou te deixar ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Quem você é? E Jacó respondeu ele. Então disse o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Se até agora você ainda não tinha entendido na história quem é esse homem que estava lutando com Jacó, veja que coisa absurda. O Jacó está lutando com Deus, porque o texto diz: então disse o homem: seu nome será Jacó, não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que me digas qual é o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: eu vi Deus face a face. Todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Mancando por causa da coxa. Por essa palavra, que o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra ao seu coração, mais uma vez nessa noite. A Rebeca, mãe de Jacó, que nós vamos estudar hoje, era estéril antes de poder conceber. E aí então Isaac, seu marido, passa 20 anos orando, clamando, pedindo a Deus que o Senhor curasse o ventre da sua esposa, abençoasse a Rebeca, para que ela pudesse dar à luz filhos. E claro, esse é um sonho talvez de todo casal, ou de quase todo, porque as coisas mudaram bastante nos dias de hoje, mas especialmente na cultura judaica, porque havia uma valorização, um senso de continuidade da história, do nome, e o sentimento de uma mulher que, se ela não desse à luz a filhos ao seu marido, ela não iria realizá-lo, porque na cultura judaica isso era importantíssimo. Passaram-se 20 anos. 20 anos, agora atenção, você que ora e acha que demora, você que ora e pede a Deus uma bênção, uma resposta, e acha que está demorando. Eu vejo na perseverança desse casal, na perseverança deste homem chamado Isaac. Ele passa 20 anos dedicado na vida dele em oração, clamando para que Deus abençoasse o ventre da sua esposa. 20 anos depois, a sua mulher vem conceber. Rebeca está grávida. No entanto, a partir do quarto mês da gestação,
todos esses fatos estão registrados no livro de Gênesis, na Bíblia. E nós não vamos ter condições de ler tudo isso. Estou fazendo um resumão da história para você. 4 meses depois, ela começa a sentir umas coisas estranhas. Bom, acho que toda mulher que é grávida sente os negócios estranhos. É um enjoo, é um incômodo, desconforto. Tem um monte de coisa que a mulher sente que é estranha, é diferente de um processo normal da sua vida. Mas era mais estranho do que isso. Coisas estranhas estavam acontecendo dentro do seu ventre, fora do normal. Por quê? Ela consulta o Senhor e ela tenta entender: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sinto algo estranho dentro de mim. E Deus então lhe dá a resposta. E a resposta foi surpreendente. Há 2 nações no seu ventre, Rebeca. 2 filhos lutam dentro de ti. 2 povos se dividirão a partir das tuas entranhas, a partir do seu ventre. Vai haver algo importante na história, e haverá assim uma rivalidade constante. Um povo será mais forte do que o outro povo. E aí vem algo muito surpreendente, porque dentro da cultura judaica, o filho mais velho, o primogênito, ele sempre tinha prevalecia contra o mais novo, sobre o mais novo. Mas o Senhor traz algo diferente, dizendo: o povo mais forte, o povo será mais, um povo será mais forte do que o outro. Esse é o detalhe. E o mais velho, ou seja, o menino mais velho, o filho mais velho, ele vai servir ao mais novo. Seria o contrário. Pela ordem natural das coisas, seria o contrário. O mais novo serve ao mais velho. O primogênito tem prioridade. Esaú e Jacó, os 2 filhos do ventre de Rebeca, os 2 filhos de Isaac, não são apenas 2 personagens físicas, não são apenas 2 nomes bíblicos, não representam do ponto de vista espiritual apenas um cenário, uma história, um contexto do povo de Deus, mas eles representam para você e para mim muito mais do que isso. Esaú e Jacó representam 2 naturezas, 2 atitudes, 2 realidades, 2 identidades que habitam em nós. Todos nós, a exemplo de Rebeca, que tinha no seu ventre 2 filhos, 2 identidades, 2 naturezas, 2 realidades. Nós também somos portadores de realidades e identidades diferentes dentro de nós mesmos. Nós carregamos e convivemos e lidamos com isso o tempo todo. Essa história de Esaú e Jacó revela uma verdade acerca de quem nós somos. Nós somos portadores de 2 naturezas diferentes e distintas, 2 realidades e identidades diferentes e distintas. Na cultura judaica, então, como eu já disse, o filho mais velho, o primogênito, era o herdeiro da bênção. Não apenas uma bênção material, não apenas uma herança, mas havia muito mais coisas envolvidas nisso. Há mais implicações nisso. Ali estava a afeição do pai, o amor do pai, a predileção do pai, a valorização do pai. E como era forte isso na cultura judaica, um filho ser o preferido, ser o mais valorizado, o mais amado. E por uma razão inexplicável, o texto está dizendo aqui, eu digo inexplicável, mas que pode ser compreendido por uma visão espiritual. Os 2 meninos, os 2 filhos, inconscientemente, eles já estão lutando, eles já estão rivalizando, eles já estão brigando dentro do ventre da mãe pela aceitação, pela bênção, pela herança. Mas uma herança espiritual, não apenas uma herança material. Esaú então é o filho favorito, e o Jacó, ele começa a tentar utilizar meios de achar o seu lugar, o seu espaço. Ele quer se encontrar, ele precisa ser valorizado também. Então começa a buscar esses meios de acesso a uma bênção que lhe é negada. E ele vai usar de astúcia, ele vai utilizar de astúcia para conquistar um direito que não era dele, da primogenitura do irmão. Mas isso não vai proporcionar para o coração, para a alma, para o sentimento do Jacó, realização e aceitação. Por quê? Tudo isso é forjado. Tudo isso representa também uma busca que nós temos, um desejo de satisfação que não vai ser atendido por aquilo que nós fazemos. Existe um anseio dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós, que só pode ser suprido por Deus. A bênção de Deus, o favor de Deus. Ele está lutando pela bênção, e bênção não é arranjada, bênção não é forjada pela mão, bênção não é manipulada,
bênção é fruto de estratégia, bênção é fruto de graça. E o Jacó não entendia isso ainda. Então no tema de hoje, eu queria que você compreendesse quem você é. E eu quero falar com você quando nós deixamos de ser nós mesmos. O que o Jacó queria era ser amado. É a mesma coisa que você quer. Todos nós estamos buscando isso na vida, o direito de ser amado, o desejo de ser amado. É uma história que revela um drama muito grande na vida desse homem chamado Jacó. Descreve a cada um de nós os dramas que nós carregamos na vida. E ele só consegue resolver esse problema quando ele assume quem ele é. Por isso o tema de hoje, quem é você? Quando deixamos de ser nós mesmos. Vamos lá? Aos 137 anos, Isaac, já entendendo que os seus dias eram avançados, ele entende que estava perto de morrer. Ele chama o seu filho mais velho, o primogênito, a saber, Esaú, e disse: olha, está chegando a minha hora, e eu preciso te abençoar, eu preciso cumprir o ritual. Eu quero te abençoar, conforme era o costume. E então o Esaú recebe uma orientação do pai de sair para a caça, porque ele era caçador, e preparar então um guisado, preparar ali uma comida para servir ao seu pai, para celebrar um momento onde ele vai ser abençoado. E a bênção do pai traria implicações espirituais para o seu futuro. A bênção que Jacó desejava é também a mesma bênção que nós buscamos na nossa vida. Nós estamos em busca de valorização, aceitação, um amor verdadeiro. Nós queremos sobre a nossa vida uma declaração da nossa importância. Nós buscamos isso nas pessoas, buscamos isso o tempo todo. A certeza de que nós somos aceitos, a certeza de que nós somos amados, a certeza de que nós somos queridos. Precisamos dessa bênção para desenvolver a autoestima. Precisamos dessa bênção para que nós possamos construir nossa personalidade, a construção de relacionamentos saudáveis, realização pessoal. Mas essa bênção não era de Jacó, era do Esaú. E o Jacó está ansioso por isso. E a Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, quando ela percebe que o coração do seu marido Isaac se inclina para o filho mais velho, era normal. Ela começa a encontrar os seus próprios meios de tentar suprir o menino mais novo. E ela então elege Jacó como seu querido. E ela faz de tudo para atrair o Jacó para perto dela, cuidar do Jacó, e tentar fazer com que Jacó não olhasse tanto para o pai e fosse suprido pelo amor da mãe. Mas não tem jeito, não tem jeito. Ele continua sempre olhando para o pai, esperando do pai, desejando que o pai o olhe do mesmo jeito. Então quando ela ouve a conversa de Isaac com o filho mais velho, Esaú, ela diz: olha, teu pai acabou de dar uma ordem para o seu irmão sair na caça, voltar, preparar uma comida, oferecer para ele, porque ele vai abençoar. E eu estou com um plano, eu tenho um plano na minha cabeça. Ela não espera, ela não deseja que o seu filho querido ficasse para trás. Então ela diz: você vai fazer uma coisa, você vai se passar pelo seu irmão. E ela cria toda uma manobra para que ele prepare uma comida, para que ele então pudesse adiantar na frente do seu irmão. E o plano meio que dá certo. Eu digo meio que dá certo porque alcança de certa forma um resultado, mas não é o resultado suficiente esperado. O que Rebeca e Jacó fizeram, na verdade, é a mesma coisa que nós fazemos na vida. Nós, quando não alcançamos naturalmente o que nós desejamos, o que nós fazemos? Quando nós nos sentimos valorizados, quando nós nos sentimos amados pelas pessoas que nós queremos alcançar, nós nos fazemos passar por outra pessoa. Nós queremos trazer uma imagem de quem nós não somos só para ter aceitação, para ser amado pelas pessoas, aceito pelas pessoas. Nós forjamos uma imagem falsa, nós criamos uma identidade que não é verdadeira, nós nos disfarçamos, nós nos apresentamos de uma maneira que as pessoas queiram nos aceitar, queiram nos incluir. Há um sentimento tão grande, tão profundo pela aceitação das pessoas, que nós dissuadimos, nos disfarçamos para impressionar as pessoas. Ou seja, construímos uma imagem e lutamos desesperadamente para sustentar essa imagem. Isso é muito cansativo, isso é muito difícil de se fazer, isso é muito frustrante. Você viver como uma pessoa que você não é, você passar a vida inteira tentando disfarçar, tentando dissimular, tentando ganhar a atenção das pessoas, e não é um processo natural. Como Jacó, nós nos disfarçamos e construímos personagens,
e viver em torno de personagens é uma coisa muito sufocante em nossa vida. E nesse momento da história que lemos, Jacó está a caminho para resolver o problema que ele criou com seu irmão. Eu fiz um resumo aqui para você, porque eu quero dizer que tudo isso, o engano, a mentira, o disfarce, a cena, a bênção que ele rouba do seu irmão, gera um trauma, gera um sentimento de vingança, de ódio, de perseguição. Agora Jacó é um fugitivo. Jacó é um homem que não é realizado com Deus, não é realizado com ele mesmo. É um homem que não se sente satisfeito, ele tem uma bênção, mas não é um abençoado. Ele tinha tudo para se sentir abençoado, porque ele foi abençoado, ele recebe a bênção da herança. Ele é o nome agora da linha. A bênção estará sobre ele, mas e agora? Ele não se sente um abençoado. E o que Deus está nos ensinando é que antes de resolver um problema com as pessoas, porque o Jacó está desesperado, dizendo: como que eu vou lidar com meu irmão agora? Eu sou um fugitivo, ele vem ao meu encontro. E eu falo sobre isso já já. E eu não sei o que fazer. Eu não sei como me apresento para ele. Eu não sei como que eu vou me relacionar com ele. Aliás, eu acho que ele quer me matar, ele está me odiando. Mas antes de ele resolver um problema com o irmão, antes de ele resolver um problema com outra pessoa, ele tem que resolver um problema com Deus. E o texto que eu li retrata um momento onde ele vai tratar da sua vida com Deus e vai resolver o seu problema com Deus. E eu quero hoje dizer isso para você. Eu quero que você guarde isso no seu coração e aplique isso na sua vida. Você não consegue resolver um problema com ninguém enquanto você não resolve com Deus. Há muitas pessoas que são fugitivas. Talvez hoje você seja um fugitivo. Você está fugindo de uma situação, você está fugindo de alguém, você está fugindo de uma realidade. Eu não sei o que é, mas talvez você esteja fugindo. E não pense que você vai resolver esse problema com a pessoa que está lá fora, se você não resolver o problema que está com Deus primeiro. Quando nós resolvemos a nossa vida com Deus, os problemas de fora tendem naturalmente a ir para o lugar. E esse é o momento onde o Jacó vai se achar com Deus e a sua história vai ser mudada. O seu nome vai ser mudado, a sua identidade vai ser refeita. E quando ele tem esse encontro com Deus, as coisas começam a se encontrar. E ele está pronto, ou estará pronto, para se encontrar com o seu irmão. Talvez você esteja adiante de um encontro. Talvez você esteja adiando a resolução de um problema. Não vai dar jeito, você não vai conseguir, porque você ainda não se encontrou com Deus. Não tratou isso com Deus. Não vai conseguir avançar. Você precisa resolver o seu problema com Deus, antes de resolver o problema com outra pessoa que está lá fora. Quando Deus confronta Adão, depois de ele comer do fruto proibido, você conhece também essa história? Quem não conhece? Quem é marido então principalmente conhece. Deus vem a ele na viração do dia para pedir satisfação do que ele havia feito. E aí o Adão já logo veio com essa, dizendo: mas olha, a mulher que o Senhor me deu. E Deus diz: olha, Adão, o problema não é entre você e a sua mulher, não é entre você e a sua esposa. O seu problema é entre você e eu. Adão, você tem um problema comigo, e você tem que resolver o seu problema comigo. Não adianta você colocar a sua mulher, o seu marido, qualquer outra pessoa, enquanto você não resolver o seu problema comigo. Caim, ele mata o seu irmão Abel, porque o Abel, ele foi aceito por Deus, ele faz um culto, dá uma oferta, e o Senhor se agradou da oferta do Abel. E agora? Vem o Caim atrás e também dá a oferta dele. Mas a Bíblia é clara, ela é precisa. A Bíblia diz assim: mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Mas quando o Caim viu que Deus aceitou a oferta do Abel, ele disse: poxa, o problema é o meu irmão, então eu preciso matar o meu irmão. Mas o problema dele não era o irmão dele, o problema dele era ele, porque Deus disse: olha, eu não vou aceitar você, eu não aceito você, nem aceito a sua oferta. Muitas vezes nós estamos projetando o problema para uma pessoa, quando na verdade o problema sou eu, o problema é você. E enquanto esse problema não for resolvido na sua vida com Deus, não adianta você querer matar ninguém, não adianta você querer projetar isso e responsabilizar outra pessoa. Você está vivendo um drama aí na sua vida hoje. Há pessoas que estão vivendo aqui uma luta, mas essa luta, sobretudo, é com Deus que tem que ser travada. Não é com o marido, não é com a esposa, não é com o vizinho, não é com o patrão.
não é com funcionário, não é com ninguém lá fora, é entre você e Deus. Enquanto você não entender isso, você vai continuar fugindo, você vai continuar brigando, você vai continuar responsabilizando, dizendo: olha, eu não sou feliz por causa dele, não sou feliz por causa dela, não sou feliz por causa disso. Quando na verdade você tem que viver esse encontro com Deus. E aí o Caim disse que, então, eu tenho um problema com Deus, mas eu mato meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, projeto nele. E esse é o dilema da vida de cada um de nós. E essa é a compreensão que nós temos que ter. Mas tem mais do que isso. Não é só isso. Mas eu falo com você já já. Resolver o problema com Deus, fundamental. Mas você só consegue resolver o seu problema com Deus ficando sozinho com Deus. Muitos dos nossos problemas não são tratados na nossa vida espiritual por isso. Porque nós achamos que o lugar de resolver problema com Deus na coletividade, mas não. O Jacó, ele compreendeu que precisava ter um encontro com Deus. Então o que ele faz? Ele passa a sua família para o outro lado. Ele separa os seus... E ele forma 2 grupos. E ele tem tanta certeza de que o seu irmão Esaú vem, não só para cumprimentar, não só para saber como que ele está, como ele tem passado, que ele diz o seguinte: eu vou dividir em 2 grupos, porque se ele matar um, o outro escapa. Está escrito na Bíblia. Se ele alcançar um grupo e destruir um e matar um grupo, o outro pelo menos escapa. Então divide em 2 grupos. É o que ele diz. Ele está plenamente certo. Mas antes, ele faz passar seus bens, seus empregados, sua família, e ele fica sozinho com Deus. Quero que você guarde isso no seu coração. Quer resolver o problema com Deus? Você tem que ter um momento de um encontro com Deus. Pode até ser aqui, mas é entre você e Deus. Pode ser no meio da coletividade, mas entre você e Deus. É você que tem que assumir isso diante do Senhor e se encontrar com Deus. O que você imagina? Eu acho muito interessante isso daqui. O que você imagina de uma pessoa que tem um encontro com Deus? A Bíblia vai dizer então que o Jacó passa todo mundo, fica sozinho. Ele tem uma experiência com Deus. Ele vê Deus, luta com Deus. Deus tocou na vida dele. E o que você imagina de uma pessoa que tem um encontro com Deus? De uma pessoa que é tocada por Deus? Eu acho que você só poderia imaginar, e eu só poderia imaginar, que alguém que tem uma experiência desse nível, tão pessoal, tão íntima, sozinho, ele e Deus, ele vê o Senhor, ele é tocado por Deus, que ele sai desse encontro mais forte, cheio de poder, cheio de unção, cheio de autoridade, capaz de enfrentar qualquer Esaú. Eu não tenho mais medo de Esaú, porque agora eu estou mais forte, eu estou mais estruturado, eu estou mais abençoado, eu estou cheio de poder, eu estou cheio de unção. Mas no lugar do Jacó sair do encontro com Deus mais forte, ele sai como? Fraco. Ele sai de lá fraco. A Bíblia vai dizer então que o Senhor tocou na sua articulação da coxa, e ele agora é um homem manco. Ele é um homem que arrasta da perna. Ele é um homem debilitado, ele é um homem deficiente. E veja o que Deus faz. É lindo o que Deus faz. Deus o enfraquece para fortalecê-lo. Nós só somos capazes de crescer, fortalecer em nossa vida quando nós descobrimos a verdade de quem nós somos, quem você é. Agora o Jacó entende que ele não é capaz. Agora o Jacó entende que ele tem fraqueza. Agora o Jacó não vai cheio de pompa, não vai cheio de marra, não vai cheio de presença para encontrar com o seu irmão. Não, ele vai se arrastando, ele vai puxando da perna. E isso mesmo é um sinal da graça. Quando Deus nos toca, nós somos capazes de reconhecer quem nós somos. Nós somos completamente dependentes de Deus. Essa é a história do Isaías, quando ele entra no templo, quando ele se vê diante do Senhor, e ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor o toca, e o Senhor então purifica os seus pecados, ele dá graça. Depois do encontro com Deus, Jacó é enfraquecido na sua força humana, e ele vai mancar para o resto da vida. Mas deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Antes de você resolver o seu problema com seu irmão, antes de resolver o problema com seu irmão, ele teria que resolver um outro problema. E essa é a segunda coisa que eu queria falar para você ainda aqui muito rapidamente. Eu não sei, mas eu preciso dizer isso para alguém aqui.
que eu não sei. Dá uns negócios assim dentro de mim, eu sei. Alguém precisa ouvir essa palavra. Antes de você resolver o problema com alguém lá fora, você tem que resolver um problema com Deus. Mas antes de você resolver um problema com alguém lá fora, você tem que resolver um problema com você. Alguém aqui, ou há pessoas aqui, que precisam resolver problemas consigo mesmo, antes de resolver problemas com gente lá fora. E enquanto esse problema não for tratado na sua vida, e você é o problema está em você, está com você, não adianta você olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os relacionamentos frustrados que você tem, para os conflitos que você alimenta e tem lidado, com as fugas que você tem gerado em sua vida. Enquanto isso não for tratado com você mesmo, enquanto você não olhar para o espelho e não ser confrontado na sua própria vida, não admitir os seus problemas, não admitir as suas fraquezas, que isso tudo não é fruto do acaso, que você não é uma vítima, que você tem responsabilidades nessa história. Enquanto não houver uma cura, uma libertação, um tratamento, você será um eterno fugitivo. E Deus está dizendo: chega. Chega de passar a vida escondido. Chega de passar a vida como Jacó, fugindo de um lado para o outro. Não adianta você querer achar em outros lugares aceitação. Não adianta você ter resultados na vida, porque o Jacó, ele era rico. O Jacó tinha servos e servas, tinha bois, jumentos, ele tinha muitas propriedades e riquezas, mas ele não era uma pessoa feliz, não era uma pessoa plena, realizada. Você pode estar numa igreja, você pode ir de igreja em igreja, você não vai ser feliz nem realizado se você não se encontrar com você mesmo, resolver e tratar esse problema dentro da sua vida. O problema está com você. Então tira um pouco os olhos do Esaú. Tira os seus olhos das pessoas que estão lá fora, ou de quem está lá fora, de qual você está travando uma luta, ou vivendo ameaçado por alguém, e entenda que você é a sua maior ameaça. Você está sabotando a sua vida, e isso precisa ser curado, transformado e liberto pelo poder de Jesus. Agora, para que haja um tratamento e uma cura, perceba como Deus lhe vê, como Deus te vê. Jacó esteve anteriormente diante do seu pai, e quando ele cria esse disfarce, ele faz essa cena, quando ele faz esse arranjo, a mãe dele ajudando, a mãe dele patrocinando. Sabe, essa história, ela mexe muito comigo, porque tá ali a minha mãe. Não sei se ela está dormindo, está acordada. Mãe não dorme, né, mãe? Tá ligada, né, mãe? O tempo todo, né, orando pelo filho, né? Quando abaixa a cabeça assim, só está orando por mim. Minha mãe sabe, a gente tem uma história lá em casa. Meu pai me rejeitou desde o ventre. Quando eu cresci, o negócio ficou mais complicado. E minha mãe foi uma Rebeca, minha mãe me acolheu. Então eu era aquele filho que andava ligado com a minha mãe para tudo, em todo lugar. Quem é de igreja sabe, chega na igreja e você vai para o ministério infantil, né? As crianças sobem, vão para a escala das crianças, a classinha das crianças e tal. Eu não, eu só ficava agarrado na minha mãe. Todo mundo ia e eu ficava. E a minha mãe dizia assim: não, deixa ele aqui, porque ele chora. Não, deixa ele aqui, porque ele está muito novinho, ele só fica comigo. E aí a minha mãe me acolhia. Então, com 7 anos de idade, eu já sabia fazer tudo dentro de casa, porque era tão ligado com a minha mãe ficou doente, ficou internada, e eu assumi a minha casa. Janta, almoço, limpeza da casa, lavar roupa, tudo. Você entende isso? Que absurdo, 7 anos de idade. E a minha tia chegava lá em casa e via assim: meu Deus, quem passou por aqui? Quem que fez isso tudo? Mas a minha relação com a minha mãe era tão grande, pelo acolhimento que minha mãe me deu, pela relação que nós tínhamos, já que meu pai me rejeitava de todas as maneiras, e tudo era para o meu irmão, o filho mais velho, que essa história se criou assim. Então é tanta história, e eu me identifico muito com esse cenário. E a Rebeca, que já havia criado isso tudo, quando o Jacó está diante do seu pai, ela foi tão detalhista, porque a mulher é assim, mãe é assim, toda cheia de detalhe. Então ela prepara, já que o Esaú, ele era peludo, ela, olha, coloca aqui pelo de animal sobre os seus braços, porque o seu pai, conhece o pai, ele vai querer te tocar, para ter certeza que é você. E ela começa então a criar todos os detalhes, e ele vai. E aí acontece uma coisa, quando o Jacó se apresenta diante do seu pai Isaac,
e diz: cheguei. Mas já? Eu cheguei, já preparei aqui um guisado e ofereço para o pai. E eles começam a conversar. E ele se passa pelo seu irmão e diz: agora me dá a minha bênção. O seu pai diz: engraçado, a voz é do Jacó. Não, mas eu sou o Esaú. Então se aproxima de mim, deixa eu te tocar. E ele toca: de fato, o braço é peludo, então é o braço do Esaú. Mas a voz é do Jacó. Mas ele consegue, o seu pai era muito avançado em dias, não enxergava mais. E o seu pai não é capaz de identificar só a voz, ele está confuso. Será que eu estou tão velho assim, que eu já não consigo mais discernir, entender qual é a voz de Esaú? Só que agora quem está perguntando quem é você, não é mais um velho cego, não é mais um homem que está à beira da morte. Quem está perguntando para o Jacó quem é você, é Deus, que tudo vê, tudo conhece e tudo sabe. E agora o Jacó não tem para onde ir. Agora o Jacó não consegue se disfarçar. Agora o Jacó não consegue encontrar um caminho, uma forma de se apresentar com uma outra natureza, com uma outra identidade. Deixa eu lhe dizer, querido, porque isso aqui é muito prático para você e para mim. O problema da nossa vida não é a gente errar. O problema da nossa vida é a gente não reconhecer diante de Deus os nossos erros. É não reconhecer diante de Deus que nós somos pecadores. Esse é o grande drama da nossa vida. É a gente querer se disfarçar diante de Deus. É a gente achar que colocar roupa de crente no dia de crente, e quando chega no sábado a gente diz: bom, vou embora para casa porque amanhã é dia de crente. Amanhã tem culto, então tem que estar cedo, acordar cedo. O problema é a gente criar essa ilusão de que nós podemos nos disfarçar de crente, ir para a igreja e viver um dia de crente. E outro dia, pregando aqui, eu disse o seguinte: olha, o seu culto não acontece no domingo aqui. O seu culto, ele começa quando você sai daqui. Aliás, o seu culto não, a sua vida com Deus. Sua vida com Deus não acontece aqui dentro desse templo, na hora do culto. A sua vida com Deus acontece lá fora, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua escola, na sua convivência com as pessoas da sua vida. Ali se desenvolve a sua vida com Deus. Quando a gente pensa nisso, que o problema de Jesus com a gente não é o nosso pecado, fica muito claro isso. O problema de Jesus são os nossos disfarces. O problema de Jesus é a gente querer dissuadir diante dele, não reconhecer que nós somos pecadores. Por quê? Jesus nunca teve problema de andar com prostituta, de andar com publicano, de andar com os pecadores. Aliás, ele era muito criticado, porque ele entrava na casa dos pecadores, ele tocava em pessoas que a lei, os judeus consideravam gente impura, e ele não estava nem aí, porque ele estava lá para purificar as pessoas, para transformar, para salvar, para libertar, para curar. Então ele ia mesmo. O problema de Jesus nunca foi andar com pecador. O problema de Jesus nunca foi prostituta, nunca foi gente que roubava, nada disso. O problema de Jesus era com os fariseus. Fariseu religioso. O problema de Jesus era com gente que vivia dentro de um sistema religioso, de gente que vivia de religiosidade, que não reconhecia quem era, que era pecador, mas enxergava o quê? O pecado do outro, enxergava o pecado das outras pessoas e não o seu, e não entendia o que é graça. Então Jesus, ele abominava os fariseus, por causa dessa conduta mentirosa, dessa conduta falsa, recriminadora, de juízo sobre a vida dos outros, que não compreende a graça. Então Jacó, ele volta a pedir a mesma coisa que ele já havia pedido para o seu pai: me abençoa, me dá a tua bênção. Agora ele pede para Deus que o abençoe, e Deus faz a mesma pergunta: quem é você? Não haverá bênção na sua vida enquanto você não confessar quem é você. Você não será abençoado enquanto você não reconhecer quem você é. Não haverá cura, transformação e mudança até que você admita quem você é. Enquanto você estiver se disfarçando de uma pessoa que você não é, do que você não tem, você ainda quer ser outra pessoa, você ainda se faz ser outra pessoa. Deus não está preocupado com aquilo que você não tem. Deus não está preocupado com aquilo que você não é, porque aquilo que você não tem, aquilo que você não é, a cruz de Cristo te supre. Há tantas coisas que eu gostaria de ter na minha vida, não tenho. Até coisas espirituais, dons, talentos, habilidades. Há tantas atribuições que eu gostaria de
fazer com mais leveza, naturalidade, facilidade, que não fosse tão difícil, porque eu teria esse dom, eu teria esse poder, essa condição. Não tenho. O problema de Jesus não é com as coisas que você não tem, não é com aquilo que você não é, porque tudo que você não tem, tudo que você não é, a cruz de Cristo te supre. O problema é quando você se faz passar por uma pessoa que não é real. Então veja isso. O foco de Jesus é: você precisa descobrir a pessoa que eu criei para você ser. Você precisa hoje se encontrar com a identidade que eu estabeleci para você. Você precisa viver uma descoberta de quem você é. E ele olha para o Jacó agora e diz: Jacó, você não é isso que o teu nome diz que você é. Um trapaceiro, alguém que deseja resolver a vida do seu próprio jeito, alguém infeliz porque não é abençoado. Não é assim que eu te vejo, não é isso que te define. Você diante dos meus olhos é outra coisa. Você já parou para pensar nisso? Quem você é diante dos olhos de Deus? Eu perguntei até aqui: quem é você? Quem é você? Quem é você? E quem sabe até agora você está pensando quem você é à luz dos seus próprios olhos. Quem sabe você está aqui pensando em quem você é à luz do que você está habituado a ouvir do seu marido. Quando você tem uma discussão em casa e ele começa a apontar o dedo para você e dizer: porque você é isso, você é aquilo outro. Talvez você esteja levando em consideração o contrário, à luz da sua esposa, o que ela afirma que você é. Quem sabe um pai que lá atrás determinou quem você era, marcou a sua história, criou um problema de autoestima em você, ou de uma mãe que te rejeitou. Talvez você esteja tentando se definir, ou você esteja já com uma identidade, um pensamento definido de quem você é, a partir de como você se enxerga, ou como as pessoas dizem. Mas hoje Deus quer que você ressignifique isso. Você precisa entender quem você é à luz dos olhos de Deus. Quem você é à luz dos olhos de Deus, como Deus te vê, como Deus olha para você e o que Ele determina ao seu respeito. Você é aquilo que Deus diz que você é. Agora Deus está olhando para Jacó e diz: Jacó, você não é Jacó. Eu tenho uma notícia para você: você não é Jacó, você é Israel. Você é o meu escolhido, você é o meu amado, você é um príncipe. Você venceu. Lutou com os homens, lutou com Deus e você venceu. Você não é um fracassado, não é um frustrado na vida. Você é um vencedor. É assim que eu te vejo, Jacó. E eu estou mudando então a sua maneira de olhar para si mesmo. Nunca seremos abençoados e transformados até reconhecer quem nós somos de verdade. Nossos pecados, nossa natureza, nossa realidade de vida real. Precisamos enxergar isso. Só que quando você se acha um pecador, então Ele te justifica. Quando você vê como um condenado, como um fracassado, como um miserável, então o Senhor, Ele te dá valor, Ele te valoriza. Ele diz: não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro ou pedras preciosas que vocês foram comprados. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você vale o sangue de Jesus. Você tem valor para mim. Eu amo você. Eu quero mudar a sua história a partir do meu amor. Qualquer pessoa que se sente amada e que é amada por Jesus, amada por Deus, acabou a procura. A busca deste homem, um homem feliz, chamado Jacó, é busca por aceitação, busca por valorização, busca por amor. Mas toda pessoa que se sente amada por Deus, acabou a procura. Não há mais procura. Ele já achou o que tanto precisava, o que tanto desejava na sua vida. Está nessa relação com Deus. Por trás de todas as coisas das quais você gosta, que você não gosta, Deus vê um Israel. Deus vê um escolhido. Deus vê um filho amado, Deus vê um príncipe, Deus vê uma princesa, alguém cheio de valor e significado, e Deus nos dá uma nova identidade. E pela manhã diz a palavra de Deus, depois da luta, começa já a despontar o nascer do sol. A luta pode durar uma noite inteira, e isso é simbólico na Bíblia, mas a bênção virá pela manhã. A bênção virá pela manhã, ou seja, a Bíblia é muito clara em dizer que todos nós passamos por momentos, por fases, por estágios,
mas o significado do sofrimento, da dor, da angústia, da luta na Bíblia é sempre transitória. É sempre por um período, é sempre passageiro. O cenário da sua batalha mais terrível para o Jacó foi o palco da sua maior vitória. Lá naquele lugar, aonde ele está lutando com o seu passado, lutando com os seus medos, lutando com as suas vergonhas, com os seus fracassos e frustrações da vida, lutando com seu irmão que está chegando aí para matá-lo, lutando com Deus. Nessa noite densa, dura, difícil, se transforma também no cenário, no palco da sua maior vitória. Esse lugar onde você está hoje, esse ambiente terrível, essa fase da sua vida que você está odiando, esse momento da qual você está fugindo dele, tentando fugir dele e não está conseguindo fugir, e provavelmente não vai dar certo você fugir disso. Esse momento tão dramático da sua vida, que você gostaria de não viver, pode se transformar no palco da maior vitória da história da sua vida, se hoje você se desfizer diante do Senhor. Tuas lutas podem terminar hoje, através de um encontro com Deus. Marcas e marcos de uma espiritualidade renovada. Quero falar com você. Jacó saiu marcado daquele encontro. Deus tocou na sua coxa, Deus tocou na sua perna, tirou a sua força, o enfraqueceu. Ele virou um manco, um meio que aleijado, se arrastando na vida. Vai lutar com o seu irmão. Como é que ele vai correr do seu irmão? Como ele vai fugir? Como ele vai montar no cavalo? Não sei. Piorou a situação dele. Só que não. É exatamente nesse momento onde ele é marcado, que ele recebe um marco espiritual. Um marco em que Deus muda a sua história. Você não pode levar na sua vida apenas marcas. Você não pode levar na sua vida apenas trauma. Você não pode ter na sua vida apenas dores. Você não pode ter na sua vida apenas sofrimento. Precisa haver marcos espirituais. Onde estão os seus marcos? Aonde estão os referenciais de Deus? Olha, nesse dia, neste lugar, através desse episódio, por causa disso, quando eu passei por essa circunstância, então eu tive um encontro com Deus aqui. Nesse momento mais difícil da minha vida, então eu tive uma experiência com Deus, um encontro com Deus, e eu tenho um marco espiritual. Se você só tem marca, se você está caminhando hoje com marca de dor, de tristeza, de angústia, de agonia, marca de medo, marca de fuga, e não tem marcos espirituais, você precisa hoje ter um encontro com Deus, e ter um marco espiritual de uma referência que vai te encorajar. E eu não vou te enganar não, talvez você saia desse negócio meio que aleijado, talvez você saia dessa experiência marcado, talvez você vai levar com você alguma coisa como lembrança de que te afetou, mas o que Deus vai te dar é tão maior, é tão mais significativo, é tão, supera em tanto, o que você vai se ressentir, que você vai dizer, isso aqui virou testemunha. Esse negócio aqui virou um detalhe, diante da grandeza do que Deus fez sobre a minha vida. Escute o que eu vou lhe dizer. A marca é só uma lembrança. A marca é só um testemunho da nossa fraqueza, de um marco espiritual que Deus estabeleceu. E digo mais a você, é melhor para você andar mancando na direção certa. Depois que você tem um encontro com Deus, Ele direciona a sua vida, Ele redireciona a sua vida, Ele acerta a sua vida. Encontro com Deus nos transforma. Encontro com Deus muda destino, muda a história, muda realidades, muda quem você é, muda as pessoas ao seu redor. É melhor você andar mancando na direção certa do que você viver correndo na direção errada. É melhor você andar mancando na direção da vontade de Deus, no lugar onde Deus te apontou, dizendo, é por aqui, é esse o caminho, essa é a rota, do que você passar a vida inteira andando cheio de estilo, de pose, mas fugindo, correndo, se escondendo, não assumindo quem você é, não aceitando que o problema é você, está com você, e que não haverá cura, não haverá libertação, não haverá mudança, até que você olhe para o espelho e aceite isso. 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10. Mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. Tudo que a gente não quer,
A gente quer o poder, mas aí o Paulo descobriu isso, porque Deus revelou a ele. O poder de Deus se revela na fraqueza. O poder de Jacó o alcançou quando ele foi tocado e enfraquecido na articulação da sua coxa. O meu poder, disse Deus a Paulo, se aperfeiçoa, se revela, se manifesta, é nesse ambiente onde você está se sentindo assim, fraco, acuado, encolhido, com medo, angustiado, com dúvida, na incerteza. É nessa hora. Deixa eu fazer. Vem se encontrar comigo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. É difícil a gente aprender a fazer isso. Com toda sinceridade, eu digo por mim mesmo. Como é difícil a gente sentir glória e se alegrar na fraqueza. A gente sente glória e se alegra no poder, na força, nas coisas que a gente conquista, mas não em fraqueza, mas é o ensino de Deus, para que o poder de Cristo repouse em mim. Não haverá poder de Deus na sua vida, enquanto você não se alegrar e não aceitar as fraquezas que você tem. Por isso, por amor de Cristo, regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, diga comigo, quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Diga só você isso. Há alguém forte aqui? Há alguém nessa noite forte aqui? Suficientemente forte para lidar com as suas fraquezas? Suficientemente forte para lidar com os problemas que você tem lá fora? Com os relacionamentos mal resolvidos que você arrasta na sua vida? Com as coisas das quais você tem fugido? Com as personagens que você tem criado, e que você precisa desfazer isso e assumir quem você é de verdade, a sua identidade. O trabalho de Deus não é te deixar mais forte. O trabalho de Deus é fazer com que você reconheça a sua fraqueza. Deus sabe que Ele só te fortalece quando Ele te leva a reconhecer a sua fraqueza. Enquanto você se sente forte, na verdade você é fraco. Mas quando você é fraco, então você é forte. Então você precisa depender completamente da força de Deus. Como? Reconhecendo que você é fraco, reconhecendo que você não é capaz, que você não pode, que você manca. O problema não é que você manca. O problema é quando você não se manca, que você não é suficiente. O problema não é quando você manca. O problema é quando você não se manca, que você não é perfeito, que você não é capaz de por si só, com a força do seu braço, viver a sua vida. Eu quero ler para você uma passagem que talvez te surpreenda hoje. Eu quero abençoar a sua noite com essa palavra. Eu já estou chegando ao final da palavra, mais ou menos. Não estou não. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versos de 6 a 10. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus, os mestres da lei, estavam procurando um motivo para acusar a Jesus. Por isso observaram atentamente para ver se ele ia curá-lo no sábado. Os fariseus, os legalistas. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para os outros que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi. Eu não sei se você está enxergando, eu não sei se você comunica com a verdade desse texto. Porque quando uma pessoa tem uma deficiência, isso é normal da vida. Veja se isso faz sentido para você. Quando alguém tem uma deficiência, ela tenta disfarçar. Vamos supor que você tem uma orelha que é maior do que a outra. Vamos supor que uma orelha sua é aberta e a outra é fechadinha, normal. Bom, se você tem o privilégio de ter um cabelo mais comprido, o que você faz? Você joga o cabelo para cá, aí você dá uma disfarçada e deixa a outra orelha para cá, para mostrar o brinco.
A orelha que está como? Perfeita. Que está fechadinha, direitinha. Mas a outra que é aberta assim, ó, você joga o cabelo para cá e você esconde. Por quê? Porque nós não queremos mostrar as nossas deficiências. Nós não queremos que ninguém veja as nossas imperfeições. Nós queremos apresentar o melhor, nós queremos apresentar o perfeito. Nós queremos ser vistos, reconhecidos, admirados. Você quer que as pessoas te elogiem. E você diz, se eu mostrar a minha orelha aberta, ninguém, vão fazer bullying comigo, vão brincar comigo, vão me expor. Eu não quero me expor, eu vou tampar a minha orelha. E eu estou dizendo isso, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer parte do corpo, pode ser que não seja físico. Existem coisas que nós escondemos, que nós disfarçamos, que nós não queremos que as pessoas vejam, notem, deficiências de comportamento, de caráter, questões da nossa espiritualidade. Eu não sei, mas eu acho que não tem um aqui. Não tem um aqui que não tem uma orelha torta, não tem um nariz comprido demais, alguma coisa. Aliás, nariz não dá para esconder. Mas se você dá conta de esconder, você esconde. Se dá um jeito, você esconde. Preste atenção nisso. Todos nós queremos encontrar meios de esconder as nossas deficiências. Se você tem duas mãos, claro, duas mãos. Eu estou agora utilizando o contexto da palavra. Jesus entra numa sinagoga. E é muito impressionante. Alguém está na casa de Deus, alguém está adorando a Deus, e ele tem uma mão mirrada, ele tem uma mão aleijada. A gente imaginaria assim, do ponto de vista espiritual, pode ser que haja alguém dentro da casa de Deus com deficiências, com fraquezas, com deformidades, diante de Deus Todo-Poderoso. Do ponto de vista espiritual, no corpo de Cristo, será que pode haver uma orelha aberta? Será que pode haver uma mão ressequida? Somos nós, irmãos. No meio da igreja tem gente doente, no meio da igreja tem gente aleijada, gente de mão ressequida, tem gente de orelha aberta, tem de tudo aqui, irmãos. Essa é a nossa realidade, é a nossa história. E o que nós estamos fazendo? Quem é você? Eu sou aquele da orelha aberta, eu sou aquele da mão aleijada. Nós somos essas pessoas que admitem ser quem são, ou nós somos aqueles que escondem a orelha, escondem o braço. Se alguém estender a sua mão para cumprimentar, qual mão você vai dar? A mão perfeita ou a mão aleijada? A mão que é mais curta, a mão que é torta, ou você vai dar a mão perfeita? Depende. Quando ele diz, estende a sua mão, qual mão você mostraria? Entenda, quando uma pessoa ela tem uma debilidade, quando uma pessoa ela tem uma fraqueza, quando uma pessoa ela tem uma imperfeição, geralmente essas pessoas são mais tímidas. Geralmente essas pessoas elas não buscam a evidência, elas ficam mais pelo canto, lá no fundo. Nada contra quem está no fundo, nem está no canto, mas eu estou falando de maneira prática. Se a pessoa tem alguma coisa, ela não é aquela pessoa que tem aquela personalidade geralmente mais expansiva, que gesticula. Não, ela esconde a mão. Ela tem um problema na mão, então ela esconde a mão. E o que Jesus Cristo está fazendo? Porque essa é a metodologia de Jesus. Quando aquela mulher que tinha um problema de um fluxo de sangue, ela está se escondendo, ela diz, eu não posso tocar nele, eu não posso nem me aproximar, a lei não permite, eu sou impura, eu não posso encostar em ninguém. Ela diz, se eu simplesmente puder tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então ela vai lá escondida no secreto, ninguém pode ver, ninguém pode sentir, ninguém pode saber. E ela toca, e Jesus faz o quê? Estraga tudo. Diz assim, quem foi que me tocou? Eu estou me escondendo, eu estou me escondendo aqui, eu fiz de tudo para ninguém ver. E ele está perguntando diante de todo mundo, vão me apedrejar agora, que vão me matar, porque a lei diz que se alguém impuro tocar em alguém, deve ser apedrejado. Mas quando Jesus chama, é para mudar a história. Diga glória a Deus. Quando Jesus chama à frente e ao centro, é para transformar a vida. Entenda que ainda hoje Deus vai te chamar na frente. Ainda hoje Deus vai fazer com que você saia do seu lugar e venha ao centro, para o lugar da cura, da libertação, do milagre, da salvação da sua vida.
para você deixar de ser um fugitivo e assumir quem você é, ser tratado por Deus. E ele diz assim: olha, você aí, é você mesmo com essa mão torta, você com essa mão aleijada, essa mão ressequida, sai daí, você que está escondido aí pelo canto lá no fundo, vem para cá, no centro, lugar da evidência, lugar onde geralmente as pessoas que se escondem não querem estar, lugar onde as pessoas que têm vergonha, que têm debilidades, nunca escolhem estar. Mas Jesus chama no centro, para tratar e para curar. E eu perguntei para você, qual mão você ofereceria quando Jesus disse, estende a sua mão? A mão perfeita ou a mão aleijada? Eu ia dizer para você, depende. Se você acha que pode impressionar Deus, você mostra a sua mão perfeita. Quanta gente que tem uma mão aleijada, mas na hora de se relacionar com Deus, na igreja, mostra a mão perfeita. Na hora de orar, tem uma oração de uma vida santa, de uma vida perfeita. Só mostra as qualidades, só se apresenta com a parte boa. Qual mão você mostraria? Depende. Se você age em favor de ter a aceitação das pessoas, se você age em favor de impressionar as pessoas, você mostra a mão boa, a mão perfeita. Mas se você entender que você é amado por Deus, aceito por Deus, que a sua vida com Deus não está baseada na sua performance, a sua vida com Deus não está baseada na sua bondade, na sua justiça, na sua consagração, na sua santidade. A sua vida com Deus está baseada na obra de Jesus na cruz. A sua vida com Deus não depende de quem você é em você mesmo, mas de quem você é a partir do que Jesus fez por você. Ele transformou você em filho de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Agora existe um processo na teologia que se chama justificação. O que significa isso? Eu sou pecador, você é pecador, e quando Deus olha para mim, Ele não consegue enxergar outra coisa, pecador. E tem um problema, querido, no céu não entra gente pecadora, no céu não entra ninguém impuro, no céu não entra ninguém que tenha deformidade, ninguém que seja aleijado, não tem jeito. Então Deus encontra um jeito. Ninguém que seja injusto é capaz de estar diante daquele que é justo. Então só havia uma forma de resolver esse problema: Jesus, o justo, morreu pelos nossos pecados. Agora, como Deus me vê, Jesus se colocou na minha frente, entre eu e Deus. Ele está sobre mim, Ele morreu pelos meus pecados, Ele ofereceu sua vida pela minha vida. Quando Deus olha para mim, Jesus está na frente, e Ele olha a minha vida por intermédio de Jesus. Como Jesus é justo, eu sou justificado, porque eu sou visto por intermédio de Jesus. Não por quem eu sou, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Se você entende isso, que você é amado por Deus, você é aprovado por Deus, você é aceito por Deus, sabe qual a mão que você mostra? Você mostra a mão aleijada, você mostra a mão mirrada, você não esconde a orelha, você diz, eu sou pecador, mas eu não me sinto menos por causa das minhas deficiências, por causa das minhas fraquezas, porque Deus é mais na minha vida. Jesus não tem problema em lidar com as suas deficiências, Jesus não tem problema em lidar com o seu pecado. Ele pagou o preço pelos seus pecados e pelas suas fraquezas. Por isso Ele está dizendo, me mostra a sua mão deficiente, me mostra a sua vida deficiente, para que eu a cure, para que eu a liberte. Jacó, que antes disse que era Esaú, agora ele precisa dizer para Deus quem ele é. Para o pai ele deu um disfarce, para o pai ele enganou, com a ajuda da mãe ele deu um jeito, e ele consegue criar um plano, e engana o pai que está cego, que está velho. Mas agora quem está perguntando é o Deus que tudo sabe, quem é você? E ele precisa dizer quem ele é, e admitir que ele é o Esaú. Ele reconhece as suas fraquezas, e por causa disso Deus o toca, Deus o toca, Deus o transforma, Deus muda o seu nome, Deus muda a sua história, Deus muda a sua vida. Agora você está sendo real. Agora, Jacó, você não está usando disfarces. Agora tem um caminho pronto para tocar em você, abençoar você, mudar a sua vida. Aos meus olhos você é Israel, um filho escolhido. E aí ele começa a dar origem a uma nova nação, a nação de Israel.
Sabe, só vai nascer, só vai surgir uma nova história, uma nova origem, quando você reconhecer quem você é. E Jesus, preste muita atenção nisso, porque a palavra de Deus diz que Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para pessoas que se consideram saudáveis, Jesus veio para gente doente, Jesus veio para gente pecadora. Aí eu pergunto para você, por que nós insistimos em estar classificado numa categoria que nós não somos? Por que nós insistimos tanto em ser classificados como gente boa, perfeita, santa, consagrada? Por que a gente luta para que as pessoas nos vejam assim? Por que nós insistimos tanto que a imagem e a identidade nossa seja de gente crente, consagrada, gente que não erra, que não tem pecado e que só apresenta o melhor, que nunca oferece a mão mirrada, a mão deficiente, só a mão boa, só a mão perfeita? Se Jesus Cristo disse, eu não vim para quem tem mão boa, eu vim para quem tem mão atrofiada, eu vim para os aleijados. Porque nós faríamos essa loucura na nossa vida de querer ser classificado numa categoria para a qual Deus não veio, para a qual Jesus não veio? Você quer ficar de fora daqueles para os quais Jesus Cristo veio? Pecador, gente fraca, gente que reconhece quem é, carente da graça de Jesus. Quando nós reconhecemos quem somos, pecadores, é para você que Jesus Cristo veio. A graça de Jesus é para você. No lugar de fingir uma categoria que você não é, de demonstrar o que você não tem, não seria mais razoável agradecer que a graça de Jesus veio sobre a sua vida, que Jesus morreu por você, para mudar a sua história e te dar uma nova chance, longe das suas deficiências? Ele é aquele que te aperfeiçoa e te santifica. Porque nós corremos para Jesus procurando salvação, por uma razão, porque nós somos miseráveis, pecadores, que precisamos de socorro. Por isso nós corremos em direção a Jesus. Deixa eu lhe dizer aqui, está escrito em Gênesis, capítulo de número 32, versos 6, 7 e 8. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, ministério de louvor, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo. Se o meu irmão Esaú está chegando aí, eu sei que ele me odeia, eu enganei ele, eu menti para ele, eu roubei dele a bênção, roubei dele o futuro. Se ele está vindo aí com 400 homens, não é para me dar um abraço, mas é para me matar. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos. Pois pensou assim, se ele vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Jacó é orientado por Deus a voltar para Canaã. Preste muita atenção, eu estou no final dessa palavra, mas você não pode se distrair agora. A orientação de Deus para Jacó é volta para Canaã. Mas para voltar no lugar onde eu vou mudar a sua história e te abençoar, você vai ter que se deparar com o seu medo. Você vai ter que se encontrar frente a frente com aquilo que ameaça a sua vida. Jacó, você vai ter que ter um encontro com alguém da qual você está fugindo. Mais uma vez eu preciso dizer alguma coisa para alguém aqui. Alguém que está fugindo de alguma coisa, com medo de alguma coisa. Alguém que precisa voltar. Escute isso. Você precisa voltar. Você não vai poder ficar a vida inteira no lugar onde você está. O lugar da fuga não pode ser permanente na sua vida e na sua história. Eu quero ver só o instrumental comigo agora, mas por favor me ajudem. Se você hoje é um fugitivo ou uma fugitiva de uma história mal resolvida, de uma pessoa, de uma circunstância, de um trauma, de uma dor, de uma ferida, se há alguém hoje aqui que tende a fugir, Deus está dizendo que você vai precisar voltar. E quando você voltar, é inevitável, você vai ter que se encontrar, se defrontar com o seu medo. Não é apenas um medo, não é apenas uma sensação. O Jacó tem um perigo real na vida dele, uma ameaça real.
O Esaú está chegando, 400 homens para quê? Para matá-lo, com ódio no coração. Mas escute isso, você que está fugindo, escute isso, você que tem que voltar, você que não pode permanecer a sua vida inteira no mesmo lugar de fuga. Está chegando a sua hora de voltar, voltar para casa, voltar para Canaã. Mas se Deus está dizendo volta, o Deus que diz volta é o Deus que garante a trajetória do seu retorno. Deus não diz volta e se vira, volta, dá um jeito. Deus diz volta, eu garanto a sua volta, eu garanto o seu retorno, eu respaldo a sua decisão, eu estarei com você. Eu não estou patrocinando o medo da sua vida, eu não patrocino o sentimento de vitimização, eu não patrocino o fracasso, nem a angústia, nem a fuga. Volta, mas se você voltar, eu vou respaldar você. Jacó, mesmo com medo, ele se coloca no caminho de volta. Escute, dá medo mesmo, mas mesmo com medo, volte. Quando der a hora, se deu a hora, é hora de voltar. Voltar a viver, voltar a encarar a sua realidade, enfrentar o Esaú que está lá fora, aquele que te persegue, ou aquilo, enfrentar dentro de você os seus sentimentos e as suas realidades. Quando ele está diante do Senhor, tem um encontro com Deus, ele luta para vencer na vida, ele luta para superar quem ele é. E diz a palavra de Deus: eu não vou deixá-lo ir, não te deixarei ir, se não me abençoares. Não saio daqui hoje, hoje eu não saio desse lugar. Pode fechar a igreja, pastor, me deixa aqui, mas eu não saio deste lugar se eu não sentir um toque hoje sobre mim, uma mão que venha sobre a minha vida e me toque, me transforme, mude a minha realidade, me liberte, me cure. Hoje é o meu encontro com Deus, e eu preciso enfrentar a mim mesmo antes de enfrentar quem está lá fora. Jacó está como? Está ferido. Jacó está ferido, caído no chão. Jacó está manco, puxando a perna, meio que aleijado. O Jacó está fraco. Tem gente caída aqui hoje, tem gente ferida aqui dentro hoje, tem gente se arrastando na vida hoje, mesmo caído, mesmo ferido, mesmo se arrastando, ele se agarra com Deus e diz: não importa o meu estado, nem a minha condição, importa que Deus está aqui. Importa que hoje é o tempo da mudança da minha vida, da minha história. Minha história muda hoje, meu nome muda hoje, minha realidade muda hoje. Eu volto hoje, eu volto hoje. Eu saio da minha fuga e encaro a minha realidade. Ele está ferido e caído, mas está agarrado com Deus. Não importa, querido, todos nós em algum momento da vida estamos feridos e caídos, mas se você estiver agarrado com Deus, vai dar bom para você, vai ter vitória na sua vida. Se você quer ser abençoado, você precisa se agarrar a Deus hoje. Eu já estou encerrando a palavra. Eu quero ler um texto que está em Cantares de Salomão, ou em Cântico dos Cânticos. Que palavra linda, que palavra linda. Abençoa a sua vida hoje, abençoa a sua noite hoje com essa palavra. As sentinelas me encontraram quando diziam as suas rondas da cidade, quando faziam as suas rondas da cidade. Aí ela pergunta assim: vocês viram? Alguém viu aquele a quem o meu coração ama? Alguém viu por aí o meu amado?
e fecha ela. Fecha ela. Segura a sua mão, na sua mão a bênção. Segure na sua mão o seu amado, a sua resposta. Viva hoje uma experiência com Deus. Pode baixar sua mão. Depois de salvo, o Jacó tem um novo futuro. Depois de salvo, o Jacó encontra com o irmão. Qual irmão? O que ia matar ele? Sim. O irmão que estava perseguindo ele? Sim. O irmão que estava cheio de ódio? Sim. Mas quando ele vê o Jacó chegando, arrastando a perna, mas tocado pela graça de Deus, a evidência de quem tem um encontro com Deus é mudança de vida, mudança de curso, de trajetória, de história. O irmão dele, em vez de matá-lo, corre em sua direção e o abraça e diz: eu te perdoo. Pendências da sua vida que você jamais poderia resolver, Deus resolve com um toque dele sobre a sua vida. Para de ser posudo. Para de querer andar marchando e começa a se arrastar. Começa a mostrar a sua deficiência e a sua fraqueza, que o poder de Deus vai se manifestar sobre as suas fraquezas com graça, misericórdia, cura e transformação. Sabe, diz a palavra de Deus que quando termina a batalha, a luta com Deus, o sol vem despontando. O sol começa a nascer. Brilhou sobre ele. E aonde está a noite escura da alma? A sua noite escura da alma vai passar. Vai passar. Já está passando. O sol já está nascendo. O anjo disse, Jesus disse: me deixe ir, porque o sol já está nascendo. Vai acabar. O choro dura uma noite, mas a alegria já está chegando. O sol já está nascendo. Amanhece na vida de Jacó. E quando ele encontra com Esaú, reconciliação e cura. Ministério de louvor, pode ministrar. Você está atravessando talvez um vale na sua vida. Hoje você está atravessando um vale sombrio, mas o sol de Deus está despontando. Você vai passar pelo vale. Escute isso. Você vai passar pelo vale resistindo a Deus, mostrando a sua mão boa. Ou você vai passar pelo vale mostrando a sua fraqueza, reconhecendo quem você é, dependendo de Deus, pedindo socorro a Ele. Você vai passar por esse vale resistindo a Deus ou se agarrando a Deus. Fique de pé, querido. Se agarre a Deus. Não importa o quanto você errou, não importa o que você fez, Deus não desiste de você. Deus não desiste de amar a sua vida. Ele te ama. Com a sua mão torta, com a sua mão mirrada, com a sua mão aleijada, Ele te ama assim. Agarre a Deus, agarre a sua bênção, agarre o seu amado. Quando você diz: eu quero mudar, eu quero mudar, Deus garante o caminho do retorno. O caminho da mudança será garantido por Deus.
Hoje, você tem poder de mudar a sua vida e a sua história por uma decisão. Qualquer pessoa hoje que tem o poder de mudar a sua história a partir de uma escolha, de uma decisão. Se nessa noite você decidir mudar, ninguém ou nada pode interferir no seu desejo, na sua escolha, no seu posicionamento. Nenhuma força opressiva, nenhum poder maligno, nenhuma pessoa, nada pode interferir. Queira, decida. Escute isso. A palavra eu não consigo não existe na Bíblia. A expressão eu não posso, não consigo, não existe na Bíblia. Biblicamente isso não existe. Deus hoje está respaldando a sua decisão. Se você quer mudar a sua vida, a sua história, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Se por alguma razão você foi tocado hoje por Deus, pelo Espírito, pela palavra do Senhor, alguma coisa a ser consertada, tratada, alguma coisa para ser enfrentada, vencida, alguma coisa que está te pressionando, te dominando, você tem que sair do seu lugar hoje aqui e vir à frente para o centro. Traga, se for possível, a sua mão mirrada no centro. Apresente a Ele a sua fraqueza, a sua debilidade. Mostre para Ele o que você tem torto. Mostre para Ele as suas deficiências. Porque no centro, lugar de exposição, que Ele vai dizer para você: você era assim, mas agora que eu te toquei, seja curado, seja liberto, seja salvo. Eu toco em sua vida. Sai do seu lugar e venha para a presença. Vem para o centro. Saia dos cantos. Saia do fundo. O lugar onde Ele vai tratar você é no centro, é na frente. Tudo que é de torto, toda deficiência, toda debilidade, toda imperfeição, hoje é o dia da cura, é o dia da mudança. Chega de fuga. Chegou a hora de voltar. O Senhor vai garantir a sua trajetória de volta. É hora de enfrentar os seus medos. Mas antes, resolva com você mesmo. Antes de resolver com alguém lá fora, resolva com você. Resolva com Deus. Trate com Deus. O problema não está fora. O problema está em você. Quem você é. Se apresente diante de Deus como você é. Hoje a batalha você ganha. Deus vai prevalecer sobre você. Declare, igreja. Cante, igreja. Se expresse, igreja. Intercessores podem orar. Conselheiros podem orar pelas pessoas que estão aqui. Se há mais alguém, sai do seu lugar e venha. Hoje, há alguém que precisa abrir o seu coração para Jesus, para aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Para de lutar com Deus, contra Deus, e passe a lutar a sua vida com Ele, com a força dEle. Há alguém que esteve nos caminhos do Senhor e deixou os caminhos do Senhor. Chegou o dia do retorno. Chegou a hora de você voltar. Sai do seu lugar e venha. Vamos cantar mais uma vez, enquanto você vai se sentir encorajado pelo Espírito Santo a sair do seu lugar, para se colocar na presença do Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço
As coisas estão voltando para o lugar hoje. Há coisas que estão voltando para o lugar agora. Mãos ressequidas, atrofiadas, estão sendo curadas hoje. Corações feridos, pessoas em rota de fuga, começam a tomar o caminho de volta, no reposicionamento espiritual. Pessoas estão sendo tocadas hoje. Enquanto os conselheiros oram e tocam, receba o toque do céu, receba o toque de Deus. Não tenha vergonha de sair daqui se arrastando, puxando de uma perna, mas agora tomando o caminho da direção da vontade de Deus. Neste caminho, aonde você assume a sua fraqueza, a força de Deus te compensará. O Senhor compensa as nossas fraquezas com o seu poder. Pai, derrama poder sobre cada vida, virtude sobre cada coração. Começa a curar, a transformar. Começa, ó Deus, a levar de volta ao verdadeiro caminho da origem de cada pessoa. Levanta o caído, restaura o ferido. Nós te pedimos, ó Deus, que haja no meio da tua igreja e sobre as pessoas que estão de joelhos diante da tua presença. Elas estão caídas e feridas, mas estão agarradas à tua presença. Elas estão agarradas à presença. Então é hoje, é nessa hora que haverá o milagre da transformação, o milagre da reconciliação, o milagre da cura. Elas vão se levantar para uma mudança de vida, uma nova história, um novo nome, uma nova realidade, no poder do nome de Jesus. Celebre isso, querido, celebre isso com as suas palmas, em fé, em gratidão ao Deus da graça, ao Deus que supre, ao Deus que cura, ao Deus que liberta, ao Deus que nos dá uma nova identidade, uma nova chance. Eis o tempo do renovo de Deus. Receba renovo de Deus.